Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Clinicando. Eu sou o professor Caetano, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje o tema que nós vamos abordar é um tema que eu já apresentei aqui no canal, só que como ele apareceu mais um caso e agora do sexo feminino, me chamou a atenção. A doença é paracoccidioidomicose. Pois é uma doença fúngica muito comum em homens do que mulheres. A proporção é 10 homens para uma mulher. Mas aqui eu vou apresentar uma mulher que veio com queixa de mucosa labial superior dolorida, incomodando, há cerca de 5 meses. E a gente sabe que doenças que persistem por mais de 15 dias, que não cicatriza, a gente tem que ter um cuidado redobrado para que não seja um carcinoma, um câncer de boca, né? O caso é o seguinte, a paciente compareceu, apresentou essa queixa de mucosa dolorida. Na anamnese, ela relatou ser diabética e só, sem alergias, sem outro tipo de problema de base, patologias de base. E aí, no exame físico, foi constatada essa alteração aí, ó. O que vocês estão vendo? Uma mucosa labial superior avermelhada, é uma úlcera rasa, porém extensa, e com pontos avermelhados na superfície. E é essa característica, esses pontos avermelhados que nos chama a atenção. A gente chama isso de pontos em forma de amora, parece superfície da amora, toda moriforme, toda com pontos avermelhados. Isso significa o quê? Que a gente pode estar frente a uma doença fúngica granulomatosa, chamada de paracoccidioidomicose. Uma doença fúngica causada pela aspiração dos esporos de Paracoccidioides brasiliensis, que é um tipo de fungo muito comum encontrado aqui na América do Sul, especialmente aqui no Brasil, né? E fazendo mais perguntas ainda na anamnese, ela relatou que ela usa por conta própria algumas ervas, algumas plantinhas que ela mastiga. Isso já nos deixa atento, né? Que ela pode estar tendo contato com uma planta contaminada com esse tipo de esporo, com esse tipo de fungo. E foi o que aconteceu. E aí o que acontece? Provavelmente ela aspirou, e essa doença é muito característica por acometer o pulmão, porque a pessoa aspirando, esse fungo se deposita no pulmão, transforma-se em levedura, e aí ele começa a dar a doença no indivíduo. E ela também chegou a se queixar na anamnese, no aspecto geral, né, no aspecto sistêmico, que ela está se cansando com mais facilidade e está tendo uma tosse, né, e perda de peso. Então, quando você junta tudo isso, você pode estar pensando em alguma doença que está consumindo a energia da paciente, né? E nada mais justo você pensar em doenças malignas e também pensar em doenças infecciosas, como essa aqui, que é a paracoccidioidomicose. Para quem não lembra, eu vou mostrar aqui a imagem do Paracoccidioides brasiliensis. Olha a carinha dele aí. Ele lembra o leme de um navio, né? E em alguns casos também lembra a cabeça do Mickey Mouse. Curioso. Então, para o patologista que pega essa imagem, né, é mais fácil ele conseguir identificar a doença. Por isso que ele consegue, numa biópsia, dar um resultado nosológico. E foi o que nós fizemos. Tendo a suspeita, eu sempre coloquei aí um carcinoma epidermoide versus paracoccidioidomicose. Então, o laudo foi feito, a biópsia foi feita, e o resultado veio como paracoccidioidomicose. Certo? E aí que é interessante. Normalmente, a gente encaminha agora o paciente para o infectologista para ele tratar. Porque não é você dar um antifúngico comum, por um tempo aí de uma semana, 2, que o problema vai resolver. O problema é muito mais enraizado, muito mais sistêmico. Tem que avaliar a parte pulmonar por exames de imagem, tem que verificar se tem sequelas, né? Então o tratamento ele é feito por antifúngicos mais potentes e a longo prazo. Então o mínimo que você vai tratar esse paciente é por 6 meses, mas indo até um ano e meio, é o mais comum. A pessoa fica tomando o antifúngico todos os dias, a cada 12 horas, por 1 ano e meio. Isso é o mais comum. Tem casos mais severos, mais raros, que o tratamento se estende a 2 anos.
mas sempre com acompanhamento médico. E dependendo da gravidade da sequela, esse antifúngico ele é adicionado um outro mais agressivo, mais intenso, que é a anfotericina B, que é uma medicação muito tóxica para os órgãos do nosso corpo. Então esse paciente tem que ser monitorado quando usa esse remédio, muitas vezes em âmbito hospitalar. Mas de qualquer forma, o tratamento é longo e tem que ser cooperativo, o paciente tem que seguir a risca. Só que nesse caso, você vê, a médica da paciente acabou dando um antifúngico por motivos genitais, por motivos de corrimento, de problemas que ela estava tendo na vagina. E esse antifúngico ajudou um pouco. Então, olha a imagem de como ficou antes e depois de umas 2 semanas, que é mais ou menos o tempo em que o laudo foi feito e o remédio que a médica deu para ela usar por motivos ginecológicos. Olha como é que ficou a mucosa, como era antes e depois. Antes você tinha a lesão mais intensa, agora você tem a mucosa labial superior mais branda, com a lesão um pouco menos intensa, né? Então isso dá uma falsa sensação de que curou ou que está tratando. O motivo ginecológico tratou, mas a boca ainda está com o problema e precisa ver pulmão, porque essa doença pode afetar pulmão, baço, fígado, outros órgãos, pele e outras mucosas. Então, é uma doença mais séria, que se não tratada, compromete e coloca o paciente, a vida do paciente em risco. Então, essa paciente foi encaminhada para o infectologista para continuar o acompanhamento e tratamento, porque o que a ginecologista fez não é o suficiente para tratar paracoccidioide micose, certo? Por isso que eu achei esse caso interessante. Primeiro, pela raridade de ser do sexo feminino, e segundo, por parecer aí que estava melhorando quando a médica ginecologista prescreveu para um tratamento ginecológico, um antifúngico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é assim que se trata, né? Se você achou interessante esse vídeo, achei curioso, compartilhe com alguém, se inscreva no canal Clinicando, considere nos ajudar, porque o YouTube pensa que os nossos vídeos são muito sensíveis, então ele não monetiza. Então, nos ajude através da chave Pix, que eu estou deixando aí, né, através do QR Code, e a manter esse canal funcionando, né, toda semana com vídeo novo aos domingos. Tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.